Muito boa tarde. Começamos hoje com o assunto reunião ministerial. Todos os 38 ministros estão lá no Palácio do Planalto reunidos com o presidente Lula. O presidente Lula, que na outra reunião ministerial que aconteceu no início deste ano, reclamou sobre a falta dos auxiliares dele. Então, dessa vez, os 38 ministros foram convocados e lá estão. Como eu disse, a reunião que começou pouco depois das 10 horas da manhã, para falar, entre outros assuntos, sobre soberania nacional, o novo slogan do presidente Lula, e também sobre o tarifaço de Donald Trump e como os ministros devem falar, como os ministros devem comunicar sobre esses dois assuntos. Daqui para frente, lembrando que tem eleição batendo aí na porta. Não estou sozinha, como sempre, estou com a presença da minha parceira, Andresa Matais, colunista do Portal Metrópolis, minha parceira aqui todos os dias no Contexto. Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Neila, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí a gente. Começamos nosso dia falando então, Andresa, sobre a reunião do presidente Lula, a reunião ministerial. A gente havia criticado há pouquíssimo tempo, né? Você mesmo falou que o presidente Lula quase não fazia reunião com seus ministros, pois está aí a segunda deste ano, os 38 convocados. Eu vou pedir para Maria colocar na tela a imagem de como é que está sendo essa reunião, todos eles de uma certa forma uniformizados. Vamos ver essas imagens, produção? Temos aí? Vamos lá, então. Olha a imagem, Andresa, todos os ministros com um boné pela democracia brasileira. A única que está sem boné na reunião é a ministra Gleisi Hoffmann, que de certo não quis amassar os cabelos, mas todos os demais ministros aí usando o boné. O que que consta no boné, gente? Deixa eu ver o Brasil é dos brasileiros. Então, mais uma prova de que a reunião é para tratar, sim, sobre a soberania brasileira. O presidente Lula abriu essa reunião falando sobre Donald Trump, dizendo que o Brasil não é uma monarquia, que aqui não existe um imperador, e também falou sobre Jair Bolsonaro. Produção, vamos ver esse vídeo e depois a gente repercute. Questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele, ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, e tenha que... Aí, o presidente Lula reforçando o discurso de soberania nacional, dizendo que o Brasil não é uma monarquia, que o Donald Trump não tem ingerência sobre o Brasil. Depois, Andresa, eu vou falar sobre a carta que as Big Techs, mais de 80 Big Techs enviaram uma carta para Donald Trump reclamando aqui do Brasil, tanto da área econômica quanto da instabilidade e a incerteza jurídica, e sobre como as empresas, as Big Techs, são tratadas aqui no Brasil. E teve resposta de Trump, mas esse é um assunto para daqui a pouco. Tá? A reunião ministerial está acontecendo, deve durar o dia todo, Andresa. E, como eu disse, o assunto também deve ser o anúncio do presidente Lula sobre de que forma ele vai ajudar a manter os empregos aqui no Brasil por conta do tarifaço imposto por Donald Trump. É uma reunião de palanque, né, para o Lula fazer esse discurso, pegar um pouquinho mais desse tema que tem ajudado o Lula
a gente brinca aqui, é sair da camada do pré-sal para recuperar um pouco a popularidade dele, né? Na verdade, deveria ser uma reunião de trabalho, até para ele saber o que o governo dele está fazendo, porque o governo Lula não teve entrega nenhuma. Até agora, a gente já está indo para uma reta final do mandato. Então, o que a gente está acompanhando nessa reunião, Neila, isso certamente quando ela tiver as portas fechadas vai ser a mesma coisa, de um governo que precisou usar da publicidade, né, dessa coisa do bonezinho ali, é uma coisa ridícula, né, de uma reunião ministerial em que todo mundo tem que usar um boné, para fazer uma propaganda, né, da soberania nacional do país que está sendo atacada. Isso o Lula poderia falar em outros momentos, em outros discursos, ou fazer uma introdução ali na reunião ministerial, mas o ponto que essa reunião foi convocada não é para isso. A reunião seria para cobrar de todos os ministros o que eles estão fazendo, cada um nas suas pastas. Isso já deveria estar sendo acompanhado pelo ministro da Casa Civil, o Rui Costa, mas esse governo não tem uma liga, né, que o Ministério da Casa Civil deveria dar essa liga para o que os ministérios estão fazendo. A ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que se recusou a colocar o boné. Então esse vai ser um assunto do dia, né? Por que ela não colocou o boné? Ficou ali destoando ali dos demais colegas. Ela deveria fazer essa articulação política com o Congresso. O governo está perdendo uma atrás da outra ali no Congresso, e não é isso que a gente viu uma reunião para dar esse palanque para o Lula atacar o Donald Trump. E a gente está com um país com muitas dificuldades de diálogo com o governo norte-americano, aliás, com total dificuldade, porque não tem nenhum tipo de diálogo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. E o que se vê é essa tentativa, né, do governo brasileiro de cada vez mais. Eu fico imaginando que o Alckmin, coitado, por dentro ele deve estar falando assim, não, 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 né? Segura um pouco aí, Lula, porque ele tenta alguns esforços ali para falar com o quinto escalão do governo norte-americano, porque ninguém recebe o Alckmin. E o presidente Lula, com esse discurso, acaba prejudicando aí qualquer tipo de conversa, que seria mais efetivo para defender a soberania nacional, se esse é o ponto colocado pelo governo como mais importante, do que fazer um palanque, esses discursos aí inflamados que caem muito bem para o eleitor petista ou para o eleitor que está cansado da direita, mas que na prática não tem efeito algum. Pelo contrário, né, o efeito é reverso, né, isso pode implicar em mais sanções ao Brasil e a pessoas do Brasil. Ele falou inclusive do Ricardo Lewandowski, que perdeu o visto, mas me parece que não há uma confirmação, né, se ele perdeu o visto mesmo ou não. Isso é algo que o Paulo Figueiredo, que a gente entrevistou aqui, ele ontem comentou em algum momento, mas o Lewandowski só vai saber mesmo se ele perdeu o visto ou não, se ele pegar um avião e for para os Estados Unidos e tentar entrar, e ali ele vai ser informado pelos agentes da imigração se ele perdeu ou não o visto. Não tem como saber de outra forma. Então o presidente Lula já coloca isso como um fato líquido e certo, tanto com relação ao Lewandowski quanto com relação ao Rodrigo Pacheco, que é o ex-presidente do Congresso, que também se falou que ele também perdeu o visto. E o que a gente queria saber mesmo é como é que vai ser essa cobrança sobre as medidas que o seu governo está fazendo, os ministros estão tocando. Então deve ter muito ministro feliz que o assunto enveredou para isso, e que tomara que não dê tempo, como são 38 ministros, Neila, que não dê tempo dele perguntar de um a um, sabe quando a gente estava na escola e que tinha aquela chamada oral, nem sei se isso existe ainda hoje, e você ficava rezando para tocar o sinal e você não ser chamado para ter que responder as perguntas do professor. Deve ter muito ministro nessa situação, porque não tem o que mostrar. Tem muito ministério, Neila, nesse governo, que a gente chama que é um ministério de cartão de visita. Eles não têm verba, eles não têm estrutura, eles não têm nada. Eles só têm um nome bonito numa placa na porta para dizer que é ministro, mas na verdade não tem muito ali funcionamento, né? O Lula fez 9 reuniões ministeriais desde que assumiu o governo em 2022. A gente já está, né, faltando aí 1 ano e meio para terminar o governo. Esse ano foram apenas 2 reuniões ministeriais. Não se sabe os resultados que vieram a partir da última reunião ministerial, que foi uma reunião longa de 7 horas, e agora parece que eles querem fazer uma reunião mais curta e poucos ministros vão falar, né? Acho que o Haddad, o Rui Costa, a Gleisi Hoffmann e, se eu não me engano, se não são 3, são 4 ministros apenas que vão fazer pronunciamentos ali nesse encontro que o presidente Lula está promovendo hoje.
em que ele deve estar vendo pela primeira vez a cara de alguns ministros que ele nomeou lá em 22, porque são tantos ministros, né? Aproveitando a deixa que a gente falou de Donald Trump, e aí você disse muito bem que o assunto Donald Trump está sendo falado, porque as pesquisas mostraram que o presidente Lula subiu, né, o percentual, caiu a rejeição do presidente Lula, subiu o percentual de aprovação do presidente Lula, à época que colocaram a culpa do tarifaço na família Bolsonaro. Lembrando que essa história de boné, Andresa, para quem critica muito Donald Trump, essa história de boné começou com Donald Trump, com Make America Great Again, que é vamos fazer a América grande de novo, um termo utilizado, o slogan da campanha de Donald Trump, que ele usou lá no seu bonezinho vermelho, que ele continua usando. Então, assim, ele vem fazendo uma referência ao Donald Trump. Para quem detesta tanto Donald Trump, veio aí a ideia do boné, o bonezaço, veio do Donald Trump. Eu queria aproveitar o gancho do Donald Trump, então, para a gente falar sobre esse manifesto, essa carta que mais de 80 Big Techs enviaram para os Estados Unidos, para Donald Trump. E essa carta diz o seguinte, que o Brasil adota diversas políticas que restringem o acesso de empresas dos Estados Unidos ao mercado digital brasileiro. Essas medidas criam custos adicionais, insegurança jurídica e favorecem empresas locais em detrimento da concorrência internacional. O que eles pedem? Eles pedem para reconhecer que políticas digitais do Brasil criam barreiras comerciais injustas e discriminatórias. Eles usam a seção 301 para investigar e, se necessário, aí vem a parte grave, Andresa, aplicar tarifas, taxas ou restrições contra o Brasil, pressionar o governo brasileiro a adotar regras mais transparentes e previsíveis, isso aí é difícil. Proteger as empresas americanas de custos adicionais e insegurança jurídica no Brasil e garantir igualdade de condições para competir e evitar que o Brasil fragmente o comércio digital. O que é essa seção 301 que eles estão utilizando? Essa seção 301 coleta evidências para que no final possa concluir uma investigação se as práticas são justas, injustas ou discriminatórias e retaliar o Brasil com tarifas, restrições ou outras medidas caso seja necessário. Lembrando que Donald Trump não se demorou e se manifestou. A gente tem o print, gente, do Donald Trump. Ele se manifestou sobre o assunto e deixou muito claro que, como presidente dos Estados Unidos, ele vai se levantar contra países que estão atacando as companhias de tecnologia americanas. Ele disse também que essas medidas aqui do Brasil são um passo enorme para aumentar as companhias da China, as grandes companhias da China, que esse tipo de discriminação precisa terminar, acabar e acabar agora. Ele disse ainda que os Estados Unidos vai sim impor tarifas adicionais substanciais, caso seja necessário, aos países, assim como o Brasil, que estejam discriminando as empresas de tecnologia norte-americanas. Então, mais uma vez, o presidente Donald Trump ameaçando com novas tarifas o Brasil, Andresa. Pois é, agora respaldado, né, por 80, né, empresas dessa área de tecnologia que estão, claro, nesse momento levantando ali a sua voz, porque o governo brasileiro tem falado que vai retaliar, né, vai devolver as retaliações do governo norte-americano regulamentando as Big Techs, né, atingindo as Big Techs. Mas se essa turma aí prestar atenção na política brasileira, não deveria nem se preocupar, né, Neila? Porque o Lula está falando isso desde a campanha eleitoral e até agora não tem nem proposta encaminhada para o Congresso para análise desse tema. Toda semana ele promete que essa proposta vai sair e essa proposta nunca sai. Então é como se ele estivesse ali com a faca no pescoço, como uma arma na mão ali que ele não libera porque no Congresso ele sabe que as Big Techs têm bastante influência ali e nada vai andar. Então, olha, eu vou fazer, é como o Trump fez com a gente também. Então, é claro, elas estão se unindo ali, o Brasil é um mercado muito importante para elas, não só do ponto de vista do consumidor, como do ponto de vista também
né, das nossas terras raras, né, que tem minerais ali importantes para a produção da tecnologia, a aproximação do Brasil com a China, que né, algo que preocupa o governo norte-americano, e essa carta vai exatamente nesse ponto para, né, que o Donald Trump preste atenção nesse tema, né, ele já tem prestado, então tem um jogo político aí nisso tudo. Então hoje provavelmente o Eduardo Bolsonaro vai comer uma caixa de chocolate, né, porque ele disse que ele não estava comendo chocolate, porque ele fez promessa para o governo norte-americano punir o Brasil, basicamente eu estou traduzindo aqui, punir o Brasil em troca de que o pai dele não fosse, né, mais julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando a Magnitsky foi aplicada, ele foi lá, chorou, comeu chocolate. Então, hoje, provavelmente, ele vai comer outra caixa de chocolate, porque é mais uma medida que eles vão comemorar, possivelmente, né, vai vir uma medida aí do Donald Trump, ele não vai ficar inerte a essa carta, até porque essa turma apoiou a campanha do Trump e tem essas questões, né, que envolvem a China, que os Estados Unidos têm uma corrida, obviamente, em paralelo à China. A China já está lá na frente, os Estados Unidos estão correndo atrás nessa questão tecnológica, mas é o único país que pode chegar mais perto da China do que qualquer outro, sem dúvida nenhuma. Então, certamente vai vir aí alguma medida do governo norte-americano com mais sanções, né, em cima do Brasil por conta desse ponto aí específico. E essa reunião ministerial que a gente estava falando, Neila, não ajuda em nada, né? Porque mais uma vez a gente precisa de um canal de diálogo com o governo norte-americano. E quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? Não faço a menor ideia. Acho que é a Luciana Santos, vê se eu estou certa, produção. Se foi um chute assim muito distante. Acertei, porque esses dias eu estava num restaurante, ela estava jantando do lado e achei que ela tinha cara de ministra da Ciência e Tecnologia. Ela não entende nada da área, né? Hoje a área mais importante, né? Não de todos os países do mundo, né? O desenvolvimento dessa área tecnológica, de inteligência artificial. A gente não vê no Brasil o governo, o poder público falar de inteligência artificial. O quanto que a inteligência artificial já está inserida dentro dos serviços que podem ser oferecidos para os cidadãos. Se você vê que nas empresas, né, as empresas brasileiras, as grandes empresas brasileiras, todas estão usando inteligência artificial. Tem um outro ponto que a gente vai comentar um pouquinho mais no programa hoje, que é a questão da nuvem, né, da soberania na nuvem, né, a nuvem digital, que é algo que existe uma discussão importante, porque nesse momento, Neila, as empresas brasileiras, principalmente o sistema financeiro, é muito dependente da Amazon, né, por conta da nuvem, do armazenamento das suas informações. Então, se o governo norte-americano resolver punir o Brasil inteiro com a lei Magnitsky, ninguém vai poder mais usar a Amazon. Então, assim, esse esticar de cordas não é bom para um lado nem para o outro. O problema é que os Estados Unidos, né, são gigantes, então não dá para a gente também querer falar de igual para igual com eles nesse ponto, porque a gente vai tomar bolada nas costas uma atrás da outra, e essa carta aí é mais um ingrediente muito forte dentro disso tudo que a gente tá vendo acontecer, né? Só um ponto da fala do Lula, que eu acabei deixando passar, Bolsonaro, 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 né? O tempo todo o presidente Lula coloca o Bolsonaro como um protagonista. Como é que a gente trata, né, Neila, as pessoas que a gente acha que são irrelevantes? A gente nem fala mais delas, né? A gente ignora e segue a vida. Mas o Bolsonaro para o Lula não é irrelevante, ele depende do Bolsonaro para poder politicamente estar ali no jogo. E é isso que a gente está vendo numa reunião ministerial. Muito bem, não estamos sozinhas, Andresa Matais. Nós temos nosso terceiro elemento